Shalom Haverim Vehaverot. Olá, amigos e amigas. Eu quero compartilhar com vocês 3 palavras em hebraico muito importantes. E após eu mencionar, pronunciar essas 3 palavras, quero falar um pouco sobre o casamento, que é a primeira instituição na Bíblia, pelo menos considerado pelos cristãos e por muitos. Primeira instituição na Bíblia, o primeiro casamento, vocês sabem que foi o casamento entre Adão e Eva. É um casamento que foi o próprio Deus que fez. É interessante essa ideia de casamento, porque o apóstolo Paulo ele faz uma analogia em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, ele faz uma analogia entre o casamento da igreja, entre Cristo e a igreja. Ele faz uma analogia entre Cristo e a igreja. E Paulo diz o seguinte: o conselho de Paulo é: marido, ame as suas esposas assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Olha que interessante. Paulo diz que o marido tem o dever de amar as suas esposas assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, entregou sua vida por ela. Isso é muito interessante. A primeira palavra aí, que está em cima, é a palavra ratuná. Ratuná significa casamento. A segunda palavra é a palavra ratan. Ratan significa noivo. A terceira palavra é a palavra kalar. Kalar significa noiva. Cristo é o ratan. A igreja é kalar. Paulo faz esta analogia entre a igreja e Jesus, entre a igreja e Yeshua HaMashiach, entre a igreja e Cristo. E ele diz que assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, o marido tem o dever de amar as suas esposas. Olha que interessante, certa feita uma pessoa me disse que o marido ele tem o dever, o esposo tem o dever de amar as suas esposas, mas a mulher não foi dado nenhuma recomendação para que ame os seus esposos. E eu respondi, olha, para esta pessoa, em Tito, capítulo 2, versículo 3, está escrito assim: e as mulheres idosas semelhantemente, sejam sérias no viver, como convém a santa, não caluniadoras, não dado a muito vinho, mestre no bem. O versículo 4, para que ensine as mulheres novas a amarem os seus maridos e amar os seus filhos. Amar os seus filhos. Olha que interessante. A recomendação do apóstolo Paulo também é que as mulheres mais velhas, as mulheres idosas, ensinem as mais novas, com seu bom exemplo, amar o seu marido e amar os seus filhos. Meus queridos, é muito interessante esta analogia, por quê? Porque todo ser humano, ele recebeu o mandamento de Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. E no casamento, o marido ele tem por obrigação amar a sua esposa, respeitá-la e tratá-la com dignidade. Esse é o dever do marido. Isso ele deve fazer porque, como servo de Deus, ele precisa amar e respeitar a sua esposa, não desrespeitando ela de forma alguma, e saber tratar as suas esposas. E a esposa também deve amar os seus maridos, assim como amar os seus filhos e respeitar dentro do seu cônjuge. Amém? Deus abençoe a todos, que todos fiquem na paz.